Nós já estamos em dezembro de 2021 e em novembro eu recebi essa edição da revista Super Interessante, e a reportagem de capa é essa daqui, ó, o remédio mais caro do mundo, que é para tratar e curar a atrofia muscular espinhal, AME, AME. Então, essa reportagem, ela se vocês lerem a revista, ela tá bem completa e bem detalhada com relação a tudo, com relação ao que é essa doença. É uma doença que ela inutiliza a musculatura em geral, os músculos, né? Então, quando a pessoa sofre dessa doença, o corpo fica todo mole, não consegue sustentar a cabeça e compromete até a respiração, né? Num estado bem grave, a pessoa precisa de ajuda para respirar. Então, ela pode atingir qualquer pessoa, desde recém-nascido até pessoas adultas. Ela pode, numa determinada idade, sofrer também dessa doença. Então, o meu vídeo, aqui tem tudo assim, o que é a empresa que desenvolveu e como chegou nesse preço. Então, a parte do preço, eu me concentrei na parte do preço, o absurdo do preço e a relação desse preço com o faturamento global da empresa que comercializa esse produto. Tá? Então, como eu gosto de fazer conta, né? Então, aí vocês vão poder acompanhar em seguida aí, ok? A atrofia muscular espinhal é uma doença genética rara, degenerativa e progressiva. Ela destrói ou enfraquece os neurônios motores, que são células do sistema nervoso que controlam o movimento dos músculos. O gene SMN1, responsável pela produção da proteína SMN, garante o funcionamento desses neurônios motores, que ficam dentro da medula espinhal. Quando o gene SMN1 apresenta defeito ou é insuficiente, acontece a atrofia muscular espinhal. A taxa de mortalidade dessa doença é de 90% e a expectativa de vida é de 2 anos. A incidência é de 1 em cada 10 mil pessoas. Acontece em qualquer faixa etária, desde recém-nascidos até adultos. 260 pessoas por ano nascem com a doença no Brasil. A Zolgensma é um medicamento recém-desenvolvido com tecnologia de vetor viral, a mesma de algumas vacinas contra a Covid-19. Usa um adenovírus geneticamente modificado, o AAV9. Mais de 300 trilhões desse gene são injetados na corrente sanguínea. Esses genes se espalham pelo corpo e muitos deles chegam à medula espinhal e são incorporados pelos neurônios motores, que por sua vez voltam a fabricar a proteína SMN. Então, aqui eu tenho uma imagem desse remédio aí, a Zolgensma. Esse medicamento ele foi desenvolvido por esse laboratório aqui, ó, Novartis. Tá? Então, fica na Suíça.
essa empresa farmacêutica, né, esse laboratório farmacêutico que comercializa esse medicamento. Então veja, agora eu vou começar a fazer os cálculos, né, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então veja, a população do planeta atualmente é de 7,8 bilhões de habitantes. A incidência é de 1 em 10 mil pessoas, a incidência da atrofia muscular espinhal. Então, a estimativa de doentes no mundo é só a gente fazer uma conta de dividir. Então, a gente pega esses 7,8 bilhões e divide por 10 mil. Então, a gente vai ter aproximadamente 780 mil pessoas com atrofia muscular espinhal. Então, a Zolgensma, que atualmente é o medicamento mais caro do mundo, custa 2,1 milhões de dólares. Tá? Então, isso assim na conversão atual para o real dá aproximadamente 12 milhões de reais uma única dose. Só que essa única dose, né, ela é suficiente para praticamente curar essa doença. Ela cura mesmo. Ela não só ela para, como ela restabelece a função dos neurônios motores. Então veja, se essas 780 mil pessoas que têm a doença obtivessem esse remédio, ou seja, tivessem condições de comprar esse remédio, o faturamento da Novartis seria, ó, fazendo a conta, 2,1 milhões de dólares vezes 780 mil pessoas, o faturamento dela seria de 1,64 trilhões de dólares. Tá? Mas veja só, como que é uma coisa absurdamente ridícula, né? Esse preço estabelecido pela empresa para comercialização. O faturamento da Novartis em 2015 foi de 50,36 bilhões de dólares. Né? Então, esse faturamento é toda a linha de medicamentos da Novartis. Então, tudo que ela comercializou, o faturamento deu 50,36 bilhões. Então, veja, se ela vendesse esse remédio Zolgensma para todos os doentes, ela faturaria 1,64 trilhões. Então, veja, fazendo uma conta de dividir aqui, 1,64 trilhões, que seria um possível faturamento com esse remédio vendido a todas as pessoas doentes, dividido pelo faturamento de 2015, que é o faturamento global do ano, né, dá 32,5, ou seja, ela faturaria 32 vezes mais com um único remédio do que com todos os remédios vendidos em 2015. Então, você veja que é totalmente, além de fora da realidade, né, um absurdo, ridículo e cruel acima de tudo, né, e muitos outros adjetivos aí, né. Porém, a coisa não para por aí, porque veja, a população do mundo é de 7,8 bilhões de pessoas, mas essa população atualmente cresce a uma taxa de 1,1% ao ano. Então isso dá 85 milhões e 800 mil pessoas nascendo por ano no planeta. Se a gente tem uma incidência de 1 a cada 10 mil pessoas, então a gente vai ter 8.580 pessoas por ano nascendo com atrofia muscular espinhal. Né? Então, multiplicando por 2,1 milhões, isso dá aproximadamente 18 bilhões de dólares. Então, se ela for vender esse medicamento para todas as pessoas que nascem com AMI no mundo,
ela faturaria 18 bilhões por ano só com esse remédio. Então você veja, é uma coisa que, gente, não tem cabimento, né? Então veja, a Novartis, ela não desenvolveu esse medicamento. Quem desenvolveu foi essa empresa AVX. Ela que desenvolveu ela que teve todo o trabalho, pesquisou. Então, só que a Novartis comprou essa empresa AVX em 2018 por 8,7 bilhões de dólares. Aí, logicamente, ela comprando, ela é dona do medicamento e ela vende pelo preço que ela quiser. E a Novartis considerou 3 fatores para estipular o preço, né? Que eu acho que é o que toda a indústria faz, toda a indústria farmacêutica, né? Que é o ganho terapêutico, né? Isso aqui realmente é indiscutível, não tem como a gente desprezar, e a gente nem quer desprezar isso, muito pelo contrário, a gente quer agradecer, né? O mecanismo exclusivo de ação que atua na causa da doença e não somente sobre os sintomas, né? Então, daí a eficácia do medicamento. E o processo de produção, que é caro e complexo, né? Então, o meu questionamento aqui é essa última justificativa, né? Que é esse processo de produção. Né? Então, tudo bem, caro e complexo, mas para chegar a esse ponto, né, reflitam vocês aí, né? Em 2016, já foi lançado um medicamento que é o Spinraza, desenvolvido pelo laboratório Biogen dos Estados Unidos. Só que ela atua sobre um outro gene, que é o SMN2, então, que não é tão eficiente quanto o SMN1, né? Eles são genes assim semelhantes, mas o SMN1 ele é mais eficaz na função de controle dos neurônios motores, né? E o problema desse remédio, do Spinraza, é que ele precisa ser aplicado pelo resto da vida, né? 1 a cada 4 meses. Então, olha, desacelera, mas não impede o avanço da doença. Esse que é o problema desse medicamento. Então, por isso que ele além de ter que tomar para o resto da vida, ele ainda não fica curado. E um outro problema, apresenta risco, porque precisa ser aplicado diretamente na medula espinhal, né? Então isso é um risco, porque o outro não há essa necessidade. A dose individual do Spinraza é bem mais barato, é 320 mil. Mas qual que é o problema? Como você tem que tomar pelo resto da vida, são 3 doses por ano, então acaba ficando mais caro do que o Zolgensma. Então, o laboratório Novartis, ele, na verdade, quando estabeleceu o preço, ele não fez aquele cálculo que as empresas fazem de custo de produção, né? Não, ela pegou o preço desse Spinraza aqui, que é um medicamento existente, né? Viu que o medicamento dela é muito melhor, muito mais eficiente. Ele tirou uma média do preço, do custo do medicamento Spinraza, que é o que é mais próximo que tem do Zolgensma. Então, ela não gastou tanto dinheiro assim. É lógico que não gastou, não preciso nem falar isso, né? Mas ela levou em conta aquele negócio lá que eu citei para vocês lá da eficácia terapêutica, ganho terapêutico, etc. Aquilo lá é lógico
leva-se em conta na hora de estipular o preço, mas no caso desse medicamento, é evidente que o que ela levou em conta, na minha opinião, foi o preço desse Spinraza aqui. Porque se esse Spinraza, por exemplo, custasse metade do que está custando agora, né, fatalmente o Zolgensma iria custar metade também do que ela está pondo agora. Porque eu tenho certeza que ela está balizando o preço do Zolgensma pelo Spinraza. Você está entendendo? É isso. Então é a ganância. Então, se o Spinraza custasse, por exemplo, o dobro do que ela está cobrando agora, o Zolgensma iria custar o dobro também. Porque por causa eles pretendem atingir o mesmo objetivo, que é curar ou melhorar, dar mais conforto para quem tem a atrofia muscular espinhal, né? Só que o Zolgensma é substancialmente melhor, né? Então é isso, pessoal. Quanto que custa uma vida, né? Uma vida não tem preço. Porém, eu acho assim, sabe? Se você desenvolve um remédio, um medicamento, que você salva uma vida, porém, você não fornece esse medicamento para uma pessoa que está precisando, e essa pessoa morre, você é responsável pela morte dessa pessoa, porque você tem a ferramenta, você tem o remédio, mas você não fornece. Então, quando eu falo você não fornece, eu me refiro ao próprio laboratório farmacêutico que desenvolveu a doença, aos governos, né, aos governos em nível municipal, estadual e federal, né, e à humanidade em geral, né, aos países. É isso. Tá? Então eu acho isso uma crueldade. É isso que eu tinha para falar, pessoal. Abraço.